nações em festa se revestem de louvor, pois aqui se manifesta a vontade do Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Nossos passos já se encontram a caminho do altar, nossas vozes já decantam o que vimos proclamar. Neste mundo tão bonito, mas que pede redenção, nosso sim ao Deus bendito, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. Inês sofreu o martírio em Roma, na segunda metade do século III, ou seja, mais provavelmente no início do século IV. O Papa Dámaso adornou o seu sepulcro com versos e muitos santos padres, seguindo Santo Ambrósio, celebraram seus louvores, na qual a oração eucarística número 1, a primeira oração eucarística, nós encontramos o nome de Santa Inês, na qual a oração eucarística 1 vem deste de Santo Ambrósio. Do Tratado sobre as Virgens de Santo Ambrósio, Bispo. Ainda não preparada para o sofrimento, e já madura para a vitória. Celebramos o natalício de uma Virgem. Imitemos sua integridade. É o natalício de uma mártir. Ofereçamos sacrifícios. É o aniversário de Santa Inês. Conta-se que sofreu o martírio com a idade de 12 anos.
Quando mais detestável foi a crueldade que não poupou sequer terra-idade, tanto maior é a força da fé que até naquela idade encontrou testemunho. Haveria naquele corpo tão pequeno lugar para uma ferida? Mas aquela que quase não tinha tamanho para receber o golpe da espada, teve força para vencer a espada. E isto numa idade em que as meninas não suportam sequer ver o rosto sangrando dos pais, e choram como se uma picada de alfinete fosse uma ferida. Mas ela permaneceu impávida entre as mãos ensanguentadas dos carrascos, imóvel perante o arrastar estridente dos pesados grilhões. Oferece o corpo à espada do soldado enfurecido, sem saber que é a morte, mas pronta para ela. Levada à força até os altares dos ídolos, estende as mãos para Cristo no meio do fogo, e nestas chamas sacrilegas mostra o troféu do Senhor vitorioso. Finalmente, tendo que introduzir o pescoço e ambas as mãos nas algemas de ferro, nenhum elo era suficientemente apertado para segurar membros tão pequeninos. Do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer destes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Filho do Homem é também Senhor do sábado. Assim conclui-se o Evangelho de hoje, deste dia 21 de janeiro, falando que todos os dias temos que estar na luta do dia a dia, estar trabalhando, testemunhando, anunciando o Evangelho, que a nossa vida é rezar e trabalhar, como na regra de São Bento. Ora et labore, reza e trabalha, é a lógica dos mosteiros. Seja masculinos ou sejam femininos, rezar e trabalhar. E Jesus no Evangelho nos orienta. O Filho do Homem é também Senhor do sábado, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Vemos que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo estavam passando
em campos de trigo, e era dia de sábado. E então começaram a tirar espigas, debulhando com as mãos. Enquanto caminhavam, tiravam espiga. E então os fariseus que eram do coração duro, começaram a criticar, dizendo: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? E o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta com os fariseus, citando lá do Antigo Testamento, perguntando se eles não tinham lido o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade. E também entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote. E entraram na casa de Deus e comeram dos pães que somente os sacerdotes podiam comer naquela época. Por quê? Porque eles sentiram necessidade, sentiram fome, e foram lá e comeram dos pães que somente os sacerdotes podiam comer, e era no tempo na qual Abiatar era sumo sacerdote, e os pães oferecidos a Deus. E eles sentiram necessidade, foram lá e comeram. A pedagogia fundamental é que todos nós temos que estar atentos em todos os momentos, temos que estar olhando as necessidades, temos que estar trabalhando, rezando com fé, com amor e confiança e trabalhando. É rezar e trabalhar como a pedagogia fundamental da regra de São Bento. Rezar com fé e trabalhar. E Jesus conclui o Evangelho falando do sábado, que o Filho do Homem que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Jesus argumenta falando de sua divindade, que em todos os dias, em todos os momentos, ele está trabalhando, anunciando a boa notícia do reino. Por isso, sejamos perseverantes, estejamos testemunhando o Evangelho pelo mundo afora, rezando com fé, com amor e confiança e trabalhando com perseverança. Rezar e trabalhar. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio.
Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolher-as piedosamente. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós me separe. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora de minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creiamos, sejamos fortes na fé, estejamos rezando com fé, sejamos perseverantes e estejamos trabalhando com perseverança e estejamos rezando uns pelos outros.